Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rafael Costa. Vou hoje estar introduzindo alguns conceitos sobre inteligência artificial, né? Vou estar apresentando um pouco do TensorFlow, aqui a parte de documentação, do PyTorch também. Vou estar falando um pouco sobre Python, né? Que é a principal linguagem de programação utilizada nesse contexto. E vou encerrar com a documentação aqui da OpenAI, que é a empresa que é mais bem sucedida aí na implementação de inteligência artificial aí com o famoso ChatGPT. Bom, então o TensorFlow, né, ele é uma biblioteca de código aberto. O que é isso, né? É uma lib que você pode estar utilizando para diversos campos da machine learning, o aprendizado de máquina. E aqui a gente tem uma referência, né? Se você vir no Google pesquisar TensorFlow Documentation ou a documentação, você vai conseguir ver, né, algumas, alguns modos de utilizar essa biblioteca. Aí você tem as referências, né, tem as funções, como você pode implementar. E eu, particularmente, não tenho muita experiência com o TensorFlow, então eu estou mais repassando aqui o conhecimento, né? Porque o que a gente vai usar para implementar hoje vai ser a do ChatGPT, né? A da OpenAI. Mas apresentando aqui, você tem as funções, né? Como utiliza. Por ser de código aberto, é uma ferramenta, uma lib, né? Uma biblioteca oferecida gratuitamente. Então você pode usar, pode explorar, pode testar, que você não vai ter custo a princípio para estudos, né, para desenvolvimento. Então esse é o PyTorch, é o TensorFlow. PyTorch também é um framework, né, um produto ali para a gente estar usando com inteligência artificial. Também segue esse estilo de módulo, né, que você pode utilizar junto ao Python, né, aí no caso seria como um módulo exterior. Você precisa fazer o import, né, para estar utilizando. Ele requer o Python, no mínimo, né, o Python 3.10 ou posterior. E aqui a gente tem, se você pesquisar aí PyTorch Documentation, você vai ver as referências. Aqui fala um pouco sobre a arquitetura CUDA, né, que é a computação utilizando placas de vídeo, computadores que têm esse recurso, que têm essa disponibilidade. Então a gente pode ver um pouco mais aqui, descendo, mostra um pouco desse suporte. Aí fala mais sobre o Python, sobre outras formas de implementar a framework. Você tem, ó, como você instala, né? Que é usando pip, pipe. E aqui um trecho, né, da implementação que se faz. Eu conheço bastante de Python, mas assim, nunca utilizei essas duas bibliotecas, porque elas são assim, da atualidade. E eu fiquei um tempo muito longo sem utilizar computadores, sem utilizar, sem programar em si, né? Peço perdão pelo barulho, perto da principal aqui, aí tem ruído eventualmente.
Então eu fiquei um tempo sem utilizar programação, e aí eu estou retomando agora, né? Então eu vou muito provavelmente dominar essas duas libs aqui nos próximos meses. Mas vamos falar um pouco sobre o Python também, né? Essa excelente linguagem de programação, né? Ela é desenvolvida para pessoas que estudam diversos campos da programação. E o campo mais promissor tem sido inteligência artificial. Mas não só isso, é uma linguagem fantástica. Eu utilizei alguns projetos para grandes empresas, né, como a Telebrás, estatal, o INSS. Eu já fiz projetos para essas duas empresas. E assim, foi utilizando Python. Python ele traz para o programador uma flexibilidade imensa. Você pode utilizar uma variedade de módulos, uma variedade de componentes que o próprio Python ele traz para você como recursos, né, que te auxiliam aí ao longo da sua jornada de programação, de desenvolvimento de software. E aí, bom, aqui tem as versões do Python, né? Se você pesquisar Python no Google Downloads, você vai cair nessa página aqui. E aí você vai ver a documentação, né? A community, que é a comunidade que o Python tem, de programadores e pessoas que utilizam a linguagem. Vai ver aqui, ó, as notícias sobre notícias mais recentes aí sobre a linguagem, o que que traz, eventos, entre outros, né? Você vai ter aqui uma diversidade muito grande de versões do programa que você pode instalar, né? Do Python, né? Que é uma linguagem de programação. Então, já que eu introduzi aqui, né? Eu vou falar sobre o PyCharm também, né? A gente tem aqui o PyCharm, que é um framework que você pode estar interligando com o seu GitHub, né, para estar fazendo projetos, né, para estar criando repositórios, interligar o Git, fazer o push, commit por aqui. Bom, eu tentei aqui, não deu muito certo, porque ele pede a chave SHA-256 lá. Eu não gerei um token autorizado para isso, que eu estou só para estudos mesmo aqui. Então, eu deixei assim mesmo. Estou fazendo aqui direto a inserção dos códigos. Então, um framework, né, para desenvolvimento. Então, você cria um virtual env, venv, é um ambiente virtual criado para um projeto específico. E aí você pode separar os projetos por venvs, né? Então, aqui eu fiz esse código aqui de exemplo, né, que é para você importar a lib ali da OpenAI e poder estar utilizando a API da OpenAI. Então eu importei aqui, eu já caí aqui, mas nem passei pela página da OpenAI. Vamos mostrar lá primeiro e a gente cai para o código. Então aqui a referência da API da OpenAI, que você aprende a utilizar, você entende cada parte dessa API. Aqui como você faz a autorização do token para você utilizar a API, né? API Key. Aí como você gera isso também. Tem tudo bem explicadinho aqui. É só você pesquisar aí no Google a API Reference da OpenAI. Como tá aqui, ó. API Reference. E aí você vai ver as referências para API. Né? Bom, dito isso, vamos ao código, fazer uma parte hands-on aqui. Estou importando aqui, né, a lib da OpenAI,
para poder utilizar a API dentro do Python. Né? Aqui, client, né? OpenAI. Estou passando a chave da API Key para poder ter acesso à API, poder receber do modelo de linguagem lá, o modelo GPT, a, as informações, né? Aqui uma resposta, né? E aí você tem que quebrar em três subtópicos, né? Que aí você vai selecionar o modelo, GPT-5 Nano aqui, foi o caso, mas tem outros modelos, tem GPT-5 mais avançado, tem 4 que é anterior, entre outros. E aqui no input, eu tenho testado, né? Então eu coloquei aqui, responda em formato textual, 9 palavras por linha. Aqui botei um exemplo que é FIAP. E aqui embaixo, store, tem que ficar como true. Essa é a instrução na API Reference. Então, feito isso, a gente faz um print. E essa função print, todos sabem, né, que visa exibir, né, o conteúdo esperado. E nesse caso aqui, o conteúdo esperado é a resposta, né, é o output texto que vem da variável resposta. Então, sendo assim, o que a gente vai fazer é o seguinte, vai rodar. Aí quando a gente roda, como você pode ver, né, VEnv aqui sobre o projeto PyCharm Projects, que VEnv a gente está utilizando aqui, está rodando o arquivo exemplo.py, né, a extensão do Python, arquivos que são referenciados ao Python. Então demos o Enter aqui e está rodando. Daí, ó, chegou. Essa é a resposta. Eu poderia perguntar aqui sobre qualquer coisa. Eu pedi para organizar assim porque é um texto, então é longo e não tem formato aqui no PyCharm. Então ficaria um texto grande, até tendo que fazer rolagem para o lado aqui, ó, igual o tamanho da chave, que é muito grande, e ficar fazendo rolagem assim para ler o texto. Então eu pedi para formatar com 9 palavras por linha, e aí ficou mais ou menos isso aqui, algo que dá para ler. Aí a gente tem IAP, é uma instituição privada de ensino superior, localizada em São Paulo, oferece cursos de tecnologia diversos, conhecida pela formação em computação, engenharia, design e design digital. E vai, situação. Então, traz aqui exatamente o que a gente pediu, uma descrição aí, que é algo. E no caso, eu perguntei o que é a FIAP. Vamos perguntar aqui sobre a capital do Brasil. Qual a capital do Brasil? Ver se vai. Ter aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. A capital do Brasil.
Aí, vamos dar um enter de novo. Só vim aqui para ele rodar. E aí tá rodando. A capital do Brasil é Brasília, conhecida pela sua arquitetura, parques, vastos jardins, e nacional sempre. Aí, ó, respondeu. Então, a gente pode ficar fazendo pergunta aqui o dia inteiro, né? Se não for espiral a nossa chave, né? O token da API aqui. Se você não ultrapassar o limite de consultas, você vai poder ficar fazendo teste aqui, né? Então, o próximo passo, né, obviamente, seria implementarmos aqui uma API para interface gráfica, ou alguma espécie de programação voltada à parte gráfica para ter uma saída, né, via web. Então, a gente poderia criar aqui um, um código para fazer essa saída ocorrer pela web. Então, que seria o próximo passo do que os desenvolvedores da própria OpenAI fizeram, né? Que é o que a gente conhece como produto o Chat GPT. E aí eles criaram um prompt, né? E aí desenvolveram. Essa seria uma parte que eu confesso que eu tenho que estudar ainda, né? Para fazer a saída, né? Seria uma API RESTful, algo com Flash, que eu já tenho uma noção mais ou menos, mas ainda confesso que ainda estou estudando e desenvolvendo. Como eu disse, né, eu fiquei quase 2 anos sem programar. A última vez que eu programei intensamente foi em 2023. Eu estou retomando agora. Eu peguei um computador agora, né, comprei um computador agora, recentemente. Então, eu estou retomando os projetos, criando novos projetos. E assim que eu tiver concluído esses projetos, eu vou divulgar no meu GitHub e disponibilizar os links, né, conforme for concluindo esses projetos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma mescla ali entre teórica e hands-on, né? Esse finalzinho aqui mais hands-on, mão na massa. Eu espero que vocês tenham gostado do formato. E é isso, vou estar encerrando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.